Amor, astrologia como Cupido. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Vamos falar um pouquinho sobre a coisa mais importante de todas. É interessante isso, né? Porque quando você trabalha numa clínica por mais de 4 décadas, ouvindo homens, mulheres, jovens, velhos, idosos, enfim, e a gente tem um ouvido seletivo, ou seja, a gente acaba ouvindo certas coisas que não são ditas, a gente descobre que por detrás de uma série de interesses, de afirmação financeira, material, de afirmação no trabalho, ou de preocupação com a família, né, ou onde vai passar as férias, né, apesar de tudo isso, o que está por detrás é um anseio de amar e ser amado. Talvez até pudesse dizer, em primeiro lugar, se sentir amado e amar. Essa história do amor recíproco, né, é um tema assim muito importante, muito necessário, muito difícil. A reciprocidade de certos laços. Quando a gente estuda astrologia, a gente começa a perceber que tem muito conhecimento ali, inclusive conhecimento voltado para a coisa mais importante da saga humana, que é o amor. Quando a gente observa os 4 quadrantes da carta natal, observa os 12 arquétipos, observa as 10 pulsões psíquicas no mapa, a gente percebe que toda essa questão de dar conta do dia a dia é para algo maior, que é o tema do amor, que é o final do filme. Se me perguntam qual é o Dharma da humanidade, eu diria caminhar na direção da expansão desse amor. E há uma condição sine qua non para que essa expansão se dê, que é, a priori, a expansão da consciência. Não dá para dizer amar mais, expandir mais, com a nossa consciência diminuta. Como a gente vem acompanhando, um déficit cognitivo que vem se acentuando, né? E preocupações outras que não são exatamente de expansão de consciência, nem de ascensão espiritual. Então, falar de amor é quase como uma lavagem de imagem. Sabe quando você lava a tua imagem falando de amor, quando na verdade é outra coisa que você está sentindo? Então eu queria focar, porque esse livro chamado Astrologia, ou chamado Céu Astrológico, tanto esse que está lá em cima quanto esse que está dentro da gente, ele aborda, quem sabe, todos os assuntos, de uma forma simbólica, de uma forma não da ciência iluminista, não da ciência positivista, mas das ciências psíquicas de milênios atrás, né? E um ponto central, quem sabe o ponto mais importante, é o amor. O que a astrologia tem a dizer do amor, né? Eu não vou me deter muito, embora eu acho que eu não vou me deter muito, porque vou ter vontade de conversar isso outras vezes em outros vídeos, do que tentar me arvorar a esgotar esse tema que é inesgotável. E assim a gente volta conversando no assunto mais importante dentre todos. É evidente que quando a barriga está vazia, falar de amor, né? Quando o bolso está vazio, falar de amor. Então, por isso a gente, quando pega o primeiro quadrante, né, da carta natal, casa 1, 2 e 3, ali está se preocupando com o estabelecimento material, a questão da grana, da comida, da alimentação, das coisas básicas. Repara que eu sempre gosto de falar que a gente nasce com um manual. A gente se sente perdido porque nós somos educados ao autoabandono, ao autoesquecimento, nós somos educados, nós somos preparados para nós nos perdermos. Mas temos um manual. Para citar só um, eu posso falar daquilo que eu me dedico há mais de 4 décadas, que é a observação da psique humana através dessa literatura astrológica.
Então, o primeiro quadrante já fala disso. Antes da gente falar de amor, falemos do estômago, falemos do bolso, né? Mas também tem várias instâncias o amor. Por exemplo, o segundo quadrante, ligado à casa 4, 5 e 6, também fala de amor. Da família, dos filhos. A casa 5 também fala do namoro, da paixão, do desejo, do tesão. Já fala de amor, mas ainda assim um amor mais primevo, né? Um anseio de se sentir pertencendo à família, de se sentir pertencendo a alguém que te escolhe, ainda que de uma forma um pouco en passant, né? Quando a gente chega no terceiro quadrante, casa 7, 8 e 9, que é onde a gente já faz uma escolha mais compromissada, né? Casa 7, por exemplo, casa do casamento, né? Casa 8, a casa das grandes transformações a partir dessa relação com o outro, a gente vai aprofundando, vai depurando, vai decantando esse tema das relações, esse tema do amor. E quando a gente chega no último quadrante, no quarto quadrante, casa 10, 11 e 12, já não é mais exatamente o amor pela mãe, o amor pelo filho, o amor pela namorada, o amor pela esposa ou pelo marido. É o amor pela humanidade e algo para além disso. Porque não existe só a humanidade, a instância mais ampla, nossa, não é a humanidade. Por exemplo, quando a gente pega o último quadrante, o 11º arquétipo, que é Aquário, a gente pode focar no social, pode focar na humanidade e ponto. Mas tem para além disso, que é a nossa relação com outras irmandades mais sutis. Por isso tem peixes depois de Aquário. Quando a gente, e aí eu estou me referindo ao amor universal, ao amor incondicional, a ágape. Quando a gente dá um zoom nos planetas, que são pulsões psíquicas, a gente pode fazer um resuminho básico, dizer que o arquétipo de Vênus fala da nossa atração imediata, assim, nossa, aquele modelo formal, aquele modelo de corpo, aquilo me toca, aquilo me mexe comigo, aquela sensualidade, aquele jogo de cintura, aquela pele, né? Quando a gente desce um pouco mais, a gente encontra Marte, que é uma pulsão mais vigorosa, mais viril do desejo sexual, a vontade de penetrar ou de ser penetrado, de uma certa intimidade, ainda que mais instintual, mais animal. Quando a gente desce mais um pouco, a gente encontra a Lua dentro desses estratos da psique, que vai nos colocar a realidade se a gente está ou não envolvido. Porque em Vênus a gente olhou aquela forma corporal e achamos bem interessante. Em Marte, a libido se manifestou no sentido mais claro, mais objetivo, num tesão. A Lua, às vezes, para por ali, né? Às vezes para em Marte. E uma civilização, digamos, uma cultura adolescente, chegar até a Lua é muito perigoso. Então fica-se com Marte, Vênus e Marte, que é a pele e o sexo, e é tudo de bom, é maravilhoso. Mas não é maravilhoso não crescer, não é maravilhoso ficar infantil, ficar adolescente, ou se sentir um velho aos 20 anos de idade. Tem alguma coisa errada. Esse alinhamento entre idade cronológica, idade emocional, idade espiritual. A gente tem várias idades, como a gente tem vários corpos, né? A nossa sexualidade, o nosso coração, o nosso intelecto, a espiritualidade. Isso numa visão mais sintética, mais resumida. Então, quando a gente vai para além do desejo sexual em Marte, a gente encontra a Lua, que é o quanto eu estou ou não estou envolvido. Eu acho que eu estou amando. Ou essa pessoa, eu acho que ela me mobiliza mais do que tão somente uma noite ou um fim de semana de prazeres sexuais. Aí a coisa começa a ficar mais interessante, porque vai ser na Lua
que uma série de sombras, porque, por enquanto, se o sexo não é bom em Marte, você descarta, vira a página e vai em frente. Mas quando você começa a se envolver emocionalmente, esse é o arquétipo da Lua dentro da gente, a gente fala assim, gente, peraí, sabe aquela brincadeira? Você vai comer ou vai levar para casa? A Lua, eu acho que eu vou levar para casa. Pensa bem, pensa bem. Aí vem o nosso medo de entrega, medo de amar, medo de confiar, medo da paixão, sabe? E muitas vezes a pessoa empurra aquilo que mais deseja. A gente afasta aquilo que mais deseja. Às vezes a gente quebra o copo onde tem a água que a gente tem a maior sede. O nome disso chama-se ser humano. Na Lua as coisas ficam mais profundas, mais complexas, mais sofisticadas. Não só porque lembra a mãe, porque lembra a família, porque tem a ver com o passado, com quem a gente se referencia, com outras histórias, né? E ainda que de uma forma inconsciente e tudo mais, mas a questão, de uma maneira objetiva, é você está envolvido, você está envolvida, você está querendo algo mais do que um prazer mais efêmero. Eu acho que dá jogo, eu acho que tem coisa para a gente viver. E coisas para a gente viver, na verdade, implicam em, quem sabe, alguns projetos e um crescimento, e um amadurecimento. É evidente que também nessa terceira etapa, né, a gente passou pela Vênus, desceu para Marte, e aí ou a gente foge da Lua, né, e muitas pessoas fogem, e assim de uma maneira quase folclórica ou quase caricata, os homens fogem muito da Lua. Parece que do ponto de vista freudiano, a paixão pela mãe é o ponto mais alto, porque quando se depara com a mulher, propriamente dita, às vezes, meu Deus, que liberdade é que eu perco? O que eu perco? Mergulhando, me entregando, né? Porque a Lua é isso. A Lua não é um oceano que nem Netuno, mas é um enorme lago, um profundo lago de águas escuras, que a gente não sabe o que tem lá. E águas escuras eu não me refiro que tenham apenas monstros, tem muitos monstros, mas não apenas monstros, tem coisas da ordem do mistério. Por isso a Lua rege também as sacerdotisas, né? Então, nessa terceira etapa, é que a gente fica com frio na barriga. Será que eu quero casar? Será que eu quero ter filhos? Será que eu quero me compromissar? Será que eu quero ir adiante? Porque eu quero mais do que essa transa de Marte e a sensualidade de Vênus. Quando a gente desce num extrato mais profundo, a gente encontra Plutão, que também é um dos regentes da sexualidade do ponto de vista mais inconsciente. Ali é o território de Hades, né? São os ínferos, o intramundo, o submundo. É um território do inconsciente. E é incrível, né? Porque a gente começa ali brincando de gostosuras venusianas, depois a gente vai por esse instinto animal de devorar ou de ser devorado, de dominar ou ser dominado. Há um desejo de dominar ou um desejo de ser dominado. Isso, evidentemente, eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de acordos libidinais. Aí a gente se permite descer mais, a gente entra num território muito profundo, que é a Lua, que é um portal também para Plutão. Plutão é aquela instância da psique que, dependendo da casa em que cai, né? Porque independendo do signo que cai, é um planeta geracional que fala de toda uma geração que nasceu quando Plutão estava naquele signo. Mas na casa não é individualizado. Se o Plutão está na casa 7, 8, 5, 4, 2, é mais individualizado, é mais singularizado da pessoa. Quando chega em Plutão, é um processo de morte e renascimento, ou seja, que comportamentos, que padrões emocionais, que histórias eu preciso depurar, decantar, purificar, limpar, alquimizar, transmutar. O ego não faz essas perguntas. O ego isso é assustador para o ego. Imagina se o ego fosse consultado. Não.
Quando a gente entra no território da Lua, que também é um território do inconsciente, quando a gente está com Vênus e Marte, a gente não está falando de inconsciente, a gente está falando de desejos conscientes. Quando entra na Lua, já começou a entrar no território inconsciente, mas ainda é um inconsciente pessoal. Plutão já é um inconsciente bem mais profundo, que não é exatamente o inconsciente coletivo que é Netuno, mas é um inconsciente mais profundo, onde as sombras, os nossos infernos, estão lá. Medo de crescer, identificação com o pai ou com a mãe, um nível de possessividade, uma insegurança brutal, uma desconfiança, uma necessidade de controle. Ou seja, a gente tem um repertório de 417 possibilidades da gente se auto-adiar através de um autoabandono. Plutão, essa nossa história de autoabandono, essa nossa história de autoesquecimento, é uma história que Plutão não gosta. Plutão não gosta. Quando a gente começa a... Vou me deixar para amanhã, deixa eu me distrair um pouquinho com essas informações, com essas relações e tudo mais. Plutão não gosta, Plutão vai em cima. Ele nunca vai te tirar a essência, pelo contrário, a função de Plutão é ir naquilo que o prazo de validade já venceu e que te impede de fazer um contato direto com a tua essência. Ao longo da nossa vida, a gente acaba construindo algumas máscaras, a gente acaba construindo algumas personas que têm uma função, têm uma utilidade naquele determinado momento, sem as quais a gente poderia se sentir dragado, ou extremamente vazado, ou trespassado por algo que a gente não dá conta. Então a gente tem mecanismos de defesa, construindo autodefinições que estão longe de espelhar quem de fato somos. E o Plutão, na hora certa, no momento certo, e muitas vezes um trânsito, revela o momento de ação do Plutão. Então, na Vênus a gente sentiu uma atração, em Marte a gente foi às vias de fato, na Lua a gente viu que a gente quer mais, em Plutão a gente não... Está muito difícil. São as inúmeras crises, além de Plutão ter uma relação com o aspecto da Kundalini, do potencial erótico, do desejo, da sexualidade mais inconsciente, porque um dos nossos desejos de potência é da gente conhecer a nossa sombra e, por conseguinte, a nossa luz. Né? Quando a gente faz a travessia dessa floresta escura da alma, a gente forçosamente encontra uma paisagem muito clara do outro lado. Mas nós temos que fazer essa travessia. E o Plutão é essa travessia. O que eu entrego? Vai falar de mortes, de perdas, de separações, de rupturas, sensações de desconstrução. A gente que não tem essa pedagogia dos afetos, a gente que não tem essa pedagogia do espírito, a gente fala assim, é horrível, terrível, é um horror, eu não quero. E aí são essas relações de não aprofundamento, né? Que a gente fica ali na superfície porque sabe, se aprofundar vai entrar numa camada da Lua, se aprofundar mais vai entrar numa camada de Plutão, que é o que eu entrego, o que eu tenho que entregar. E entregar coisas que às vezes eu ainda estou me identificando. Só que essa identificação, quando o Plutão ele chega na nossa vida, é para dizer que aquela identificação, o prazo de validade já venceu, você não é mais aquilo. E ninguém nos diz que a gente está tirando camada após camada até a gente recordar e viver a experiência do vazio pleno que somos, ou que é em nós. Ninguém nos diz com organicidade que toda essa saga humana, toda essa trajetória nossa, é a gente descamando até a gente chegar no nada pleno, no vazio fértil. Quando isso fica claro, a gente
sabe, ok, eu me rendo. Estamos no terreno do Plutão. Quando a gente desce mais uma camada, a gente vai encontrar Lilith, que é uma camada ainda mais profunda da experiência erótica. De uma maneira assim, mais superficial, quando a gente às vezes pega livros de astrologia, livros antigos que falam que Marte é maléfico, que Saturno é maléfico, que Plutão é maléfico, essa bobajada toda, que fez um sentido lá atrás, tudo bem, fez sentido lá atrás, mas não faz mais. Pós-Freud, pós-Jung, não faz mais sentido falar disso. E a Lilith é a mesma coisa. Era uma história de que tudo que é perversão cai na conta da Lilith. Tudo que é desvio, perversão, tudo que é coisas da escuridão, isso não tem nada a ver. A gente está falando da nossa dificuldade de lidar com a nossa sombra, com o nosso inconsciente, com aspectos mais profundos do nosso ser. A Lilith vai trazer isso. A Lilith é um território de fantasias, de um imaginário que muitas vezes vai no caminho contrário do desejo do nosso ego. Às vezes a gente tem um imaginário sexual, afetivo, que não bate. Você sabe quando você acaba se relacionando com uma pessoa que é totalmente diferente daquilo que você imaginava, totalmente diferente daquilo que você aprendeu dentro de casa, com a figura de pai, a figura de mãe. Muitas vezes a gente começa a se relacionar com uma pessoa que eticamente tem uma ética duvidosa, às vezes uma pessoa perigosa, às vezes um marginal que a gente finge que não sabe, mas inconscientemente a gente sabe. Claro que alguém pode dizer, tá vendo? Isso é ruim. Mas aí eu pergunto, por que eu me relaciono com essa pessoa? Que parte minha atrai essa pessoa? Não existe nada que caia de paraquedas na nossa vida. E a Lilith vai nos mostrar isso. Que depois de tanta depuração, depois de tanta decantação, depois de tanta coragem de você dizer assim, quero mais, eu vou adiante, a Lilith, como uma espécie de última prova, ela diz assim, bem, eu vou te mostrar instâncias da tua moralidade, da tua ética ou da tua cristandade que não se verificam. Parece um filme de terror, mas na verdade a gente não está aqui para fazer o bem, nem para fazer o mal. A gente está aqui para a gente ser quem a gente é. O jabuti ser jabuti, o javali ser javali, o quartzo rosa ser o quartzo rosa, e o João ser João e a Maria ser Maria. Claro que a moral e a ética para um Estado civilizatório é importante. Mas também, quando a gente vai quitando os nossos débitos com essas camadas, esses estratos da psique, quando a gente vai quitando aos poucos, né, e todo um processo de individuação que os 12 arquétipos da astrologia se ocupam, quando isso acontece, não precisa tanto se preocupar com moral nem com ética. Por que a gente se preocupa tanto com crimes, com julgamentos, com condenações? E é importante que a gente se preocupe com isso. Mas por quê? Haveria uma outra maneira de um determinado um lugar que eu não sei onde, não ter julgamento, não ter advogados, não ter... Claro, evidentemente. Se você está trazendo, por exemplo, uma cultura minimamente polarizada, minimamente dualizada, uma cultura muito mais individuada, a ética é uma coisa absolutamente natural. Ser transparente, ser verdadeiro. Então eu quero que entenda que essas camadas, e a gente não é educado para isso, dá a impressão de que a gente tem que ficar na Vênus. Tá bom, vamos até o Marte, que é o prazer sexual. Tá bom, vamos chegar na Lua, mas a Lua é o seguinte, casar, construir família, ter filhos, pronto, tá bom. Não. A família é um dos núcleos mais desafiadores para a gente. A família é um dos núcleos mais desafiadores, no sentido de provocar fricções conscienciais, fricções da nossa consciência. A família é uma das ferramentas mais importantes, tanto a relação de intimidade, quanto a família, que é uma relação de intimidade, quer queiramos ou não,
Ainda que a gente se afaste, ainda que a gente vá morar em outro continente, a gente está ligado psiquicamente e sanguineamente por laços o que não significa necessariamente laços de escravidão. Muito pelo contrário, podem ser tão somente laços de afeto, porque você está num processo adiantado de se individuar, de se autorrealizar. E a família passa a ter um status diferenciado dentro de você. E quando a gente vai descendo essas camadas, não é para dizer, ah, meu Deus, eu vou ficar. Não. Isso é uma ordem da psique. Então a gente não tem somente, para falar de amor, a gente não tem somente a casa 5, a casa 7, né? A casa 8, a casa 1, que também fala do desejo, do corpo, né? A gente não tem, então, somente o primeiro quadrante, que fala dessa questão mais instintual, nem só do segundo, que fala dessa emocionalidade, desse afeto mais primevo, né? Ou seja, vai... Não, e aí faltou uma análise mais profunda. A gente vai pegando todas as pulsões, todas as 10 pulsões, todos os 10 planetas, né? Mas numa síntese, assim, para Instagram, né? E para o YouTube, alguém pergunta, mas acabou na Lilith? A gente está beirando mergulhar no Netuno, que seria esse amor incondicional, esse amor universal, seria ágape. Dentro da mitologia cristã, a gente sabe que aqueles 40 dias que Jesus passou vendo fantasmas e provações, né? É como se ele tivesse feito essa descida nos seus infernos interiores, simbolicamente. Né? Dentro da mitologia cristã, ele sai dali pronto para a vivência de Netuno. Inclusive, ele seria o fundador da era de peixes, que é o amor incondicional, vamos dizer. E quando eu falo disso, eu estou me referindo a esse Cristo interno, esse Buda interno, que moram dentro da gente, que somos nós. Então, tem várias instâncias. Quando a gente para numa delas, a gente pode até parar momentaneamente, mas não dá. A lei, ou por outra, o Dharma manda que a gente precisa avançar, ou mergulhar mais profundo. Depois da Lilith, Netuno, amor universal, amor incondicional. Aqui eu não destrinchei, por exemplo, coisas mais prosaicas, como a função do Mercúrio, no papo, na conversa, na troca, na sedução ali das histórias. Não, eu foquei mais no tema, quem sabe, um tema mais objetivo do amor através da astrologia. Reparem que quem tem uma consciência do seu mapa astral de uma forma profunda, as suas escolhas afetivas são muito refinadas, e essa história de dedo podre. Quando você faz um mergulho profundo nesse grande, enorme livro que chama-se Astrologia, ela te revela qual é o perfil da mulher que é em você, do homem que é em você, e que você não sabe, mas você busca fora para nutrir dentro. Quando você não sabe, e a astrologia esclarece que o amor tem várias instâncias, que vai de algo mais primevo a algo mais cósmico. A gente sabe disso tudo nos livros de autoajuda, a gente repete isso tudo, mas a carta natal fala como chegar nisso. Como acessar isso. E é evidente que cada um vai viver de uma maneira diferente, vai processar de uma maneira diferente, porque cada um tem um nível evolutivo diferente. Bem, olha que eu agarro aqui na conversa e não paro. Daqui a pouco, quando olhar, já está noite. Preciso parar, preciso deixar vocês. Daqui a pouco vai ter a meditação da Terra de Rudá, às 18 horas. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis passar hoje. Primeiro, que o tema
a experiência do amor é a experiência derradeira, é a mais importante dentre todas. Eu não estou me referindo tão somente ao amor de João por Maria, ou de João para o Renato, ou de Maria pela Beatriz, e sim, é interessante, né? O amor é um ser que ele nos usa para que ele possa se manifestar. E o amor é enorme, tem 1000 quilômetros de altura. E na medida em que a gente se torna canal, veículo desse amor, que é extremamente verticalizado, numa espiral vertical, a gente vai subindo em várias oitavas, dependendo da qualidade das nossas relações. O amor é um ser vivo. E nós somos médiuns que recebemos esse amor com o objetivo de nos entregarmos como alimento desse amor. Sabe? Você que está me vendo, eu te digo que você seria um veículo desse amor e um alimento desse amor. Ou seja, puxa, que responsabilidade, puxa, não posso fazer qualquer coisa. Preciso estar mais atento, estar mais atenta, com senso de comprometimento, com essa linda responsabilidade que é poder ser anfitriã da visita desse amor. Muita coisa ainda a gente ainda vai conversar, porque esse é o assunto. O resto é perfumaria. Este é o assunto. O resto é perfumaria. Às vezes uma perfumaria de má qualidade, às vezes uma perfumaria de boa qualidade. Mas uma perfumaria. O amor em si já é o próprio perfume. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá e em breve eu volto. Até agora.